Fala pessoal, né? Mais uma aulinha aqui de Circuitos 2 e hoje para falar de uma coisa que vai ser bem diferente de como a gente fazia em análise 1, que é a potência em circuitos com corrente alternada. Então, potência em circuitos com corrente alternada. Por que é diferente? Deixa eu pegar até outra caneta aqui, que essa já está quase me falhando. Porque ela é bem mais chata, né? A gente vai falar hoje sobre a potência média, só que com o passar do tempo a gente vai ver que existem outros tipos de potência quando eu trabalho com circuitos CA. Ó, tem alguém que bocejou com o áudio ligado aí. Né? Então, eu não gostei. Não gostei. Né? Então, pessoal, a gente vai abordar como que funciona primeiro a potência instantânea, na aula de hoje, e definir o conceito de potência média. Na aula que vem, eu vou abordar a potência complexa como um todo, já pensando em falar sobre o valor eficaz. Eu não vou conseguir falar sobre o valor eficaz hoje, mas eu vou tentar abordar ele o mais rápido possível. Fechou? Então, a primeira coisa, a gente vai ver como é que é a potência instantânea. Instantânea. Em circuitos com corrente alternada. Então, como é que a gente vai fazer essa análise? Bem simples, ó. A gente vai considerar um dipolo qualquer, né? E a gente já definiu tanto impedância quanto admitância, a gente já viu todas as técnicas, né? Só que a gente vai voltar um pouquinho, a gente não vai usar nesse primeiro momento fasores, tá? E depois a gente vai abordar potência utilizando fasores. Olha só, nessa impedância, nesse dipolo, eu vou ter uma tensão V e uma corrente I. Tá? Aqui em análise 2, a gente sabe que essa tensão e essa corrente em regime permanente vão ser senoides. Então, eu tenho que V de T igual a Vm vezes um seno ou um cosseno, tanto faz. Cosseno de ômega t mais θv. Ou φv. Eu não me lembro se eu usei φ ou θ com vocês, não importa, né? E a minha corrente vai ser Vm vezes cosseno de ômega t mais um θi, né? Por que eu estou voltando para o tempo e deixando os fasores de lado? Porque eu quero estudar a potência instantânea. Então, a potência instantânea é a potência literalmente em cada instante de tempo. É a função que define a potência. Tá? Então, o símbolo que eu vou usar para potência instantânea é um pzinho pequeno de t. Tá? E para calcular a potência instantânea em qualquer elemento, né, eu tenho que fazer o produto entre a corrente e a tensão em cada instante de tempo. Tá? A fórmula, entre aspas, da potência em um circuito elétrico é a mesma aqui. Tá? Então, a potência sempre vai ser para nós o produto entre a tensão e a corrente. Tá? Isso não muda aqui. O que muda, de fato, é o formato da tensão e o formato da corrente e, consequentemente, o formato básico da potência. Né? E é isso que a gente vai estudar na nossa aula. Se eu considero tanto a tensão quanto a corrente senoidal, eu vou ter como a minha potência instantânea, né? Aqui, desculpa aqui que eu coloquei Vm, né? Na verdade é Im, porque é corrente. Desculpa, né? Quando eu fizer o produto entre essas duas senoides, eu vou ter Vm Im vezes cosseno de ômega t mais θv, cosseno de ômega t mais θi. Tá?
O que eu quero que vocês entendam é o formato básico dessa onda. E para vocês entenderem isso, eu vou usar um software, um MATLAB, tá? Para mostrar o gráfico dessas ondas para vocês. Tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Isso, obrigado, Rafael. Né? O Rafael me corrigiu ali na corrente. O MATLAB aqui está aberto, está abrindo, né? E eu já compartilho a tela com vocês aqui. Pronto. Então eu vou compartilhar a tela. Está aqui o MATLAB. Eu não vou mostrar para vocês, não vou ensinar os comandos, eu só quero ter acesso às figurinhas para não precisar desenhá-las no quadro, tá? Então eu vou criar uma senoide qualquer e uma onda de tensão e uma onda de corrente qualquer. Então vamos imaginar que eu tenha uma tensão V, que é 127, ou melhor, 180. Vou usar 2 volts para não ficar com uma amplitude tão diferente uma da outra. 2 vezes 1... Peraí que eu tenho que criar um vetor de tempo aqui. Vamos colocar até... Vamos botar 2 segundos. Então eu tenho uma tensão que é 2 vezes 1 cosseno. Vamos imaginar que a minha frequência é 2 vezes π vezes 2 vezes t. Tá? Então é 2π ft, né? Você se lembra da fórmula. Isso aqui é o ômega, né? Ômega igual a 2πf. Então esse cosseno tem uma frequência de 2 Hz. Tá? E vamos imaginar que aqui eu tenho um ângulo de fase de 30 graus, vezes 180 dividido por π. Isso aqui é para esse ângulo ser em radianos, tá? O cosseno é em radianos, então eu preciso fazer essa conversão. E vamos imaginar que a corrente é 1 ampere e tem a mesma frequência, tá? E vamos dizer que a corrente está atrasada da tensão 30 graus, por isso que o ângulo da corrente vai ser 0. Tá? Eu vou plotar tensão e corrente para vocês. Então, plot tempo pela tensão, tempo pela corrente, e já vou deixar essas ondas um pouquinho mais grossas. Tá? Calma que está vindo aqui, então tá. Grid on. Isso aqui, quem tem interesse já está aprendendo a plotar coisas no MATLAB. Então percebam o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho 2π 30 vezes... Aqui eu errei feio, hein, pessoal? A tensão, bem que eu achei estranho. A tensão é 30 graus vezes π dividido por 180. Né? Depois eu vou ter que editar isso aí, hein? Jura? Jura? Tá? Agora sim. Agora eu tenho 30 graus bem certinho. Então, ó, vocês estão conseguindo ver a onda bem certinho aí? Né? Sim. Show de bola. Então, o que acontece? Ó, a tensão tem amplitude de 2 volts, a corrente tem amplitude de 1 ampere, e eu tenho um defasamento entre as duas. Né? Quando eu fizer o produto de tensão e de corrente, olha só como vai ficar a potência instantânea. V vezes I. Então, agora eu vou plotar, né, também aqui a potência instantânea. Tá? Eu vou plotar essa potência em preto. Tá? Deixa eu diminuir esse negócio aqui e botar a tela cheia, grid on. Tá? Escrevi errado. Tá? Então, uma coisa que vocês têm que perceber agora, ó, a onda em preto é o produto entre a tensão e a corrente. Tá? Então, é literalmente a multiplicação ponto a ponto, em cada instante de tempo, da onda de tensão e da onda de corrente nesse circuito.
Tá? Nesse circuito, digamos que isso seja tensão e corrente, obviamente, né? Num bipolo qualquer, nesse bipolo, melhor dizendo. O que vocês têm que notar? De cara, a potência tem o dobro da frequência da tensão e da corrente. Ó. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor um ciclo aqui. Espera aí. Janelinha aqui, janelinha. Ah, ficou falhando aqui, mas vocês conseguem ver. Ó. Aqui eu tenho um ciclo, mais ou menos um ciclo, pode ver, da onda de tensão e um ciclo da onda de corrente. E aqui a onda de potência claramente tem o dobro da frequência, né? Pode ver, ó, eu tenho 1, 2 picos aqui, ó, enquanto eu estou só em meio ciclo da tensão azul, né? O azul fica mais fácil de ver, eu acho. Tá? Uma outra coisa importante nesse circuito, pessoal, nessa onda de potência, pode ver que a potência ela é uma senoide também, né? Então, a potência nesse circuito, ela é a hora positiva, vocês estão conseguindo acompanhar aqui, vou até colocar, ó, a potência é hora positiva, né? Mas aqui, ó, aqui ela é negativa, tá? O que significa potência negativa? Significa que esse elemento ele não está consumindo potência e sim gerando, tá? Por mais estranho que isso possa parecer. Esse bipolo, nesses instantes de tempo em que a potência é negativa, ele está fornecendo energia para o meu circuito, para o circuito que estiver conectado nele. Né? Mas, obviamente, na maioria do tempo, esse elemento ele está consumindo energia, que é quando a potência é positiva. Tá? Então, a potência instantânea em circuitos com corrente alternada, ela é também uma senoide. Então, o fluxo instantâneo não é uma coisa contínua como acontecia em análise 1. A potência tem um valor máximo e um valor mínimo, um valor máximo e um valor mínimo, e como eu estou mostrando aqui para vocês, dependendo das senoides, né, na maioria das vezes eu vou ter uma potência que em alguns instantes de tempo ela está sendo fornecida pelo elemento. Tá? Com o tempo, vocês vão entender isso já na aula de hoje. Tá? Então, respira um pouquinho aí que eu já explico o porquê dessa parcela negativa da potência instantânea. Né? O que isso significa? Vamos voltar para o quadro agora. Então, ó, pessoal, essa onda de potência, se eu fizer o produto dos cossenos, tá? Eu vou verificar que é também uma onda senoidal. Tá? O que o pessoal usa aqui? O pessoal usa uma identidade trigonométrica. Eu não vou provar isso para vocês, tá? Mas eu posso depois ali da aula mostrar as tabelas das identidades trigonométricas para mostrar de onde é que a gente chega nessa conclusão aqui. Ó. Mas essa potência pode ser expressa da seguinte maneira. Ó. É 1 meio de Vm IM vezes um cosseno do arco da subtração desses carinhas aqui. Tá? Que vai dar ômega t. Ó, eu até não vou fazer. Cadê aqui o meu apagador? Se eu faço ômega t mais θv menos ômega t mais θi, eu vou ficar com θv ou φv menos θi. Tá? E a identidade trigonométrica continua, né? E aqui eu faço o cosseno da soma dos arcos. Tá? Que vai ficar 2 ômega t mais θv mais θi. Tá? Então, essa forma de escrever é literalmente isso aqui. Tá? Se usa uma identidade trigonométrica para escrever essa potência como uma onda, como uma função um pouquinho diferente. Essa potência continua sendo watt, tá, pessoal? A unidade da potência do produto VI instantâneo para nós sempre vai ser watt. O que eu quero que vocês notem é o seguinte, ó. Esse termo aqui
não depende de T. Tá? O que significa que o termo não depende de T? Se eu olhar com muita calma, esse termo aqui depende da amplitude da tensão e da corrente e do ângulo de fase entre a tensão e a corrente. Esse termo aqui vai ser uma constante em P de T. Tá? Esse termo aqui é uma senoide com o dobro da frequência. Tá? O dobro de qual frequência? É o ômega desses sinais. Tá? Então, pessoal, tem um conceito bem importante que a gente vai ver agora, que é como que esse carinha se comporta no sentido de fluxo de energia no período. Por quê? Vamos começar a estudar casos particulares. Deixa eu tirar a cadeira aqui. Casos particulares aqui de impedâncias. Né? E pode parecer um estranho no primeiro momento, mas eu vou começar com as reatâncias puras. Tá? Já explico por quê. Vamos assumir, então, o seguinte, ó, uma carga indutiva. Tá? O que acontece com a potência instantânea se a carga for um indutor? Né? Para a carga indutiva, não importando qual é essa carga, o valor dela, essa carga sempre vai ser JXL. Tá? Indicando o quê? O que esse J indica? Que a defasagem entre a corrente e a tensão é 90 graus. Então, se eu admitir qualquer valor de tensão, né, eu sei que a corrente vai estar atrasada 90 graus. Não importa o valor da reatância. Tá? A gente viu isso nas últimas aulas. Tá? Então, se eu assumir que a minha tensão é Vm cosseno de ômega t, a minha corrente no circuito, ela vai ter amplitude m, vai ser um cosseno, e ela vai estar atrasada 90 graus. Tá? Esse 90 graus do atraso da corrente vem, obviamente, das características do indutor, que é modelado aqui na reatância, na impedância, como CJ. Já expliquei isso nas aulas sobre impedância. Né? Se eu olhar com muita calma, eu vou ver que essas ondas estão defasadas 90 graus, então eu vou assumir esse caso no MATLAB para vocês verem. Olha só o que acontece com a nossa com as nossas ondinhas. Né? Então, ó, de novo, vou criar um vetor de tempo aqui para quem não viu, para quem chegou agora. Né? Criei o vetor de tempo, né? E criei a tensão. Assumir aqui uma tensão, de novo, com amplitude 2 volts por comodidade. Tá? E eu vou criar a corrente. Peraí. A corrente. E eu sei que essa corrente vai estar 90 graus, né? Atrasada em relação à tensão. Tá? Então, tá aí tensão e corrente, e já vou calcular a potência, que é o produto VI. Tá? E vou plotar isso num gráfico. Plot tensão em verde. Opa, em verde, né? Corrente. Em vermelho, né? Agora que eu vi. Corrente em verde. E a potência eu vou deixar preto, né? Potência em preto. E vou colocar, vou meter
uma brutalidade aqui de onda. Tá? Ficou horrível em verde. De novo errei o grid on. Mas o que importa é que vocês consigam ver. Que eu queria usar a mesma cor que eu usei no quadro. Era aí. Olha só. O que aconteceu aqui? Ó? Claramente a tensão e a corrente estão defasadas 90 graus. Porque quando eu tenho o valor máximo aqui na tensão, né? Deixa eu usar até aqui. Ó. Quando eu tenho o valor máximo... Opa! Deixa eu... Vou tentar... Tá difícil, eu não quero usar... Eu não quero usar as outras funções aí. Quando eu tenho o valor máximo da minha tensão, a minha corrente está em zero aqui. Vocês conseguem ver isso, né? A corrente está em zero no valor máximo da tensão. Tá? Se vocês olharem a potência em preto aqui, ó, tá? No intervalo em que eu tenho corrente positiva multiplicando uma tensão positiva, todo o intervalo de potência aqui é positivo. Ó. Mas no momento que a tensão vira negativa, aqui embaixo, aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, né? A minha corrente ainda está positiva. Significa que a potência instantânea ela fica negativa. Se a gente olhar com muito cuidado, eu vou perceber que a potência instantânea ela é positiva durante meio semiciclo. Ó. Eu vou pegar esse semiciclo aqui. Ó. Ela é positiva durante meio semiciclo e depois ela vira negativa durante o semiciclo seguinte. Tá? O que isso significa, né? Significa que nesse intervalo o indutor ele está consumindo energia, entre aspas, e no intervalo seguinte o meu indutor ele está fornecendo energia, tá? Na prática ele não está nem fornecendo, né? E nem consumindo, digamos assim. Ele está armazenando energia durante um semiciclo e devolvendo essa energia para o circuito no outro semiciclo. Por quê? Porque o indutor, assim como o capacitor, tá? Comando igual no Octave, Vinícius, tá? O indutor, pessoal, assim como o capacitor, deixa eu voltar. Ele é um elemento que ele não dissipa energia, né? Ele não converte energia, como resistor, ele não converte energia em energia térmica. Né? O indutor ideal, ele só armazena energia em campo magnético. Tá? Então, por isso que eu não posso ter uma dissipação dessa energia. Exatamente por esse motivo que ele vai consumir, analisando a potência, eu tenho um semiciclo em que ele armazena essa energia, ou seja, a energia flui para o elemento, mas no outro semiciclo o indutor é obrigado a devolver essa energia, porque ele não vai poder reter essa energia eternamente. Tá? Então, pessoal, essa potência para elementos reativos, ela vai zerar. Por que ela vai zerar essa parcela aqui? Justo pelo ângulo entre tensão e corrente. Essa parcela, por ser uma constante e depender intimamente da defasagem entre a tensão e a corrente, tá? Ela vai pegar essa senoide e deslocar para cima. Isso vai gerar um offset, tá? Na potência. Essa potência ela é uma senoide, então ela é uma onda o quê? Ela é uma onda senoidal centrada em zero. Essa parcela, por ser uma parcela constante, né? Se ela não for nula, ela vai ser positiva, tá? Normalmente, positiva se a carga for passiva, tá, pessoal? Que fique claro. Quando eu somo essa parcela mais essa, eu tenho como resultado a onda da potência que eu mostrei para vocês antes, que é uma onda senoidal deslocada para cima, em que eu tinha só um pedacinho daquela potência negativa. Tá? Esse caso extremo aqui é o caso em que essa parcela constante ela é nula, ok? Tá? Mas se eu tenho associações de cargas reativas com cargas resistivas, essa parcela aqui ela vai começar a ser não nula. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que ter uma certa medida de
energia, digamos assim, quanta energia o meu circuito está consumindo. E é complicado trabalhar com valor instantâneo nesse caso. Tá? Porque, por exemplo, a potência instantânea no indutor não é zero. Porém, se eu deixar esse indutor operando por um determinado tempo, eu vou verificar que a energia que eu estou fornecendo para ele e que ele está me fornecendo de volta, elas vão se anular, né? Por isso que eu não posso mais usar o conceito de potência instantânea somente em análise 2. Eu tenho que ir para outros conceitos de potência que são mais úteis quando eu analiso o regime permanente senoidal. Vamos avaliar de novo esse carinha. Ó. Quando eu usar e aplicar isso, dado o ângulo de fase que eu tenho aqui, a potência, eu só vou formalizar aquilo que eu já falei, né, pessoal? A potência no indutor vai ser 1 meio de Vm e M vezes cosseno do ângulo da tensão, né, que é zero, menos o ângulo da corrente, que é menos 90. Mais essa parcela aqui, que é realmente a parcela que é função de t. 2 ômega t mais 0 mais... Opa, menos 90, desculpa. Tá? Esse termo aqui vai zerar. Tá? Esse termo aqui zera, porque cosseno de 90, todo mundo sabe que é zero. Então, a potência no indutor, ela tem esse formato, que a gente já mostrei para vocês no MATLAB. Né? Eu tenho semiciclo positivo e eu tenho um semiciclo negativo, que, em teoria, tem que ser exatamente igual. Né? Tá? Nesse semiciclo positivo, a energia está fluindo pro indutor. No semiciclo negativo, a energia está fluindo do indutor para o circuito que eu tenho conectado nos terminais. Tá? O mais interessante é o seguinte, isso é a potência instantânea. Né? E a gente sabe que a energia, né, eu acho que em física vocês trabalhavam com W, eu não vou usar W para não confundir com watts, tá? A energia desse circuito, né, é a integral, né, da potência. Todo mundo sabe disso, né? Porque a potência é a taxa de variação de energia, né? É delta de trabalho, né, por tempo. O mais interessante é o seguinte, se eu partir de zero e for integrando, eu vou chegar na energia máxima aqui, ó, né? Mas se eu continuar integrando todo o semiciclo da potência, eu vou voltar para zero. Tá? Se eu pensar em energia que eu armazenei dividido pelo meu período, né? Em outras palavras, se eu estiver pensando em como que o fluxo de energia total num ciclo de operação eu vou verificar que esse carinha ele não consome nem gera energia, porque a energia que eu somei em todo o período vai ser zero. Tá? Então, o que isso significa? Significa que nenhuma energia foi convertida naquele elemento em outra grandeza, em outra ou em som ou em temperatura. Tá? Então, pode parecer estranho no primeiro momento, mas a potência ativa, que eu até já dei um nome específico para ela, a potência ativa que esse carinha consome é zero. Por quê? Porque a energia que ele consome dividido pelo tempo vai tender para zero. Compreenderam? Né? Significa que se eu analisar não a potência instantânea, mas a potência em um período, em outras palavras, se eu analisar o valor médio da potência nesse elemento, ela é nula. Tá? Porque se eu pensar energia dividido por tempo, só que em função de uma variação, esse ΔE sobre ΔT no período é nulo. O valor instantâneo disso não é nulo. Mas o valor médio é. Tá? Então, perceberam como a gente não vai trabalhar com a potência instantânea em análise 2? Tá? Porque a potência é um pouco mais complexa do que era em análise
1. Tá? A gente vai ver que existe o que a gente chama de potência reativa também. E existe a potência aparente. Tá? Mas na aula de hoje eu vou definir agora no próximo quadro o que é potência ativa ou potência média. Tá bom? Vou pausar. Pois então, hein, galera, né? A gente viu que a potência instantânea em qualquer bipolo em análise 2, ela vai ser 1 meio de Vm e M cosseno de θv menos θi, ou φv e φi, né? Mais um termo aqui que varia com o tempo. Tá? Mas, agora há pouco, eu falei que essa potência instantânea, embora eu tenha que entender ela, isso é fundamental, vocês têm que entender que a potência ela é alternada até, né, por causa desse termo, né? Ela é senoidal, então ela está variando instantaneamente, não é uma potência constante. Tá? Embora essa potência seja importante, ela não vai ser a potência que a gente vai trabalhar de fato. Tá? A gente quer saber, na real, num período, num ciclo, né, de operação dessa potência, como que se comporta a energia. Em outras palavras, eu quero calcular a energia média, né, a energia armazenada ou dissipada ou consumida num período, não a energia média, né, mas a energia em um período. Né? E o jeito mais fácil de fazer isso, de fato, é mediante ao conceito de potência média, que é quanta energia naquele período foi consumida ou gerada, né? Média, né? Dividido pelo período. Então, na verdade, o conceito de potência média é mais importante para nós do que a própria potência instantânea. Tá? Não que seja mais importante, mas a gente vai usar mais. Tá? E a potência média eu vou denotar por P. Tá? Um P maiúsculo, Pzão. Tá? O Pzão aqui é literalmente o valor médio da potência. E o valor médio da potência é 1 sobre o período integral, né? E aqui tem várias notações, tá, pessoal? Eu gosto dessa notação aqui, ó, né? Da potência instantânea. Essa notação ali, ó, é literalmente em um período. É a integral em um período qualquer, né? Eu tenho que só integrar nos limites em um período. Em sinais e sistemas, vocês aprenderam isso usando menos t sobre 2 até t sobre 2. Tá? Mas o conceito de potência média eu posso levar para qualquer múltiplo, inclusive, do período, se eu divido aqui também pelo intervalo que eu estou integrando. Esse carinha aqui tem que ser igual ao definido aqui nos limites dessa integral. Tá? Em outras palavras, para não complicar o que é fácil, tá? Eu quero calcular o valor médio dessa potência. Tá? O que acontece? Bem simples. Se eu integrar uma senoide em qualquer período dela mesma, eu tenho como resultado zero. E como esse termo é uma constante, se eu integrar uma constante num intervalo qualquer, eu vou ter como resultado t aplicado no intervalo, tá? O que vai dar o próprio intervalo. Tá? Então, sem muitos detalhes nessa aula, porque eu não quero gastar tempo em deduções matemáticas, embora o Sadico deduza, tá? Se eu aplicar essa formuleta aqui em cima, levando em consideração um período qualquer, tá? Eu vou ter como resultado, obviamente, o valor da constante. Tá?
essa potência é literalmente aquele deslocamento na potência instantânea que eu observo. Esse deslocamento ele só vai acontecer se eu tenho elementos resistivos, né, no circuito. Por que isso? Porque o elemento resistivo vai gerar um deslocamento diferente de 90 aqui. Se for um capacitor puro, essa diferença entre os ângulos de fase vai ser menos 90. Se for um indutor puro, que nem no exemplo, isso aqui vai ser mais 90. Tá? Ou seja, esse termo aqui, ele zera se não houver resistência no bipolo equivalente. Tá? Então, se eu tenho qualquer resistência, eu vou ter uma potência média, o que faz sentido, né? Porque a resistência é o elemento que realmente dissipa energia, no caso, em energia térmica, né? Dissipa energia elétrica em energia térmica. Tá? Então, é muito importante esse conceito de valor médio da potência instantânea. Um detalhe, tá, pessoal? Não só em energia térmica, né, que fique claro, quase que eu deixo isso gravado, né? A potência P é a única potência que, de fato, eu vou poder usar watt como unidade. Por que isso? Tá? Porque ela, de fato, é ΔE sobre ΔT, que nem eu coloquei lá no quadro antes. Ela me indica quanta energia está fluindo por período. Tá? Então, pessoal, ela é a única potência que denota, de fato, energia. Como a gente vai ver, a gente só viu ela, né? Potência média até agora. Tá? Em outras palavras, se eu tenho qualquer transformação energética, por exemplo, eu aciono um circuito e a luz brilha. Tá? Essa luz que a gente vê, né, é P. Tá? O calor que as resistências geram é P sendo dissipado. Tá? A esteira se movimentando na indústria é P. É por isso que essa energia ela recebe o nome, além de potência média, de potência ativa, porque de fato é a única parcela da potência, de todas as potências que a gente vai ver, que denota ação mecânica ou ação térmica, a conversão de fato de energia elétrica em outro tipo de energia. Tá? Portanto, é a única que a gente vai usar watt. Né? Então, é relativamente fácil de calcular, mas eu quero que vocês entendam conceitualmente o que isso significa. Tá? Vocês têm que se lembrar que essa potência P vem do fluxo instantâneo estar deslocado, né? Indicando que eu consumo mais do que eu produzo em um determinado período de oscilação. Né? Antes, vocês têm que saber mais isso, na minha opinião, do que saber calcular. Porque saber calcular é bem fácil. Né? Vamos dar um exemplo super simples, começando com um resistor. Então, vou colocar, ó, calcule a potência média em um resistor de 10 ohms, quando uma tensão de 100 volts de amplitude é aplicada. Tá? Por que esse exemplo tão ridiculamente simples? Porque ele é uma coisa não tão simples assim aqui, é um pouco mais complexo do que parece, tá, pessoal? Vamos fazer esse exercício. 2 toques. Ó. O resistor é de 10 ohms. E essa fonte aqui, eu não dei o ângulo de fase, mas eu disse que é uma fonte com 100 volts de amplitude. Então, essa fonte é 100... Deixa eu até colocar mais para o lado para não confundir vocês. Essa tensão aqui é 100 com fase
0 grau. Se eu não falar nada, se eu disser uma fonte com amplitude de 100 volts, é senoidal, não importa. A gente está em análise 2 aqui. Tá? Se for uma onda constante, eu sou obrigado a falar uma tensão constante de 10 volts, ou eu coloco V de T igual a 100. Tá? A corrente que vai circular aqui nesse resistor I vai ser 100 dividido por 10. Professor, isso é meio óbvio, né, cara? Meio óbvio. Eu sei que é óbvio, mas segura aí, rapaz. Segura aí, meu. Fica tranquilo. Fica tranquilo, fica de boa. Tá? O que acontece aqui? Ó? A amplitude da tensão é 100 volts. A amplitude da corrente é 10 amperes. E daí vocês devem pensar assim, a tensão vezes corrente é 1000. Isso aí é 1000 watts. Não. Tá? Por que não é? Tá? Porque essas duas ondas, elas são senoides, elas não são constantes. Se eu tivesse tensões constantes nesse circuito, sim, de fato, a potência ia ser, eu posso simplesmente escrever 100 ao quadrado dividido por 10. Mas não, pessoal, eu estou estudando como a potência média em circuitos com corrente alternada. Eu quero justo que vocês vejam, né? Vejam as diferenças que eu tenho aqui. Né? Então, se o meu VM é 100 e M é 10, eu tenho que saber qual que é o ângulo da tensão e qual é o ângulo da corrente. O ângulo da tensão é 0 graus. O ângulo da corrente é 0 graus. As ondas estão em fase. Né? Quando eu for calcular a potência, eu vou ter 1 meio de 100 vezes 10 vezes o cosseno de 0 menos 0 grau. Eu estou sendo bem acadêmico aqui, né? Usando bem a formuleta. Tá? Daqui a pouco a gente vai usar outra coisa. Tá? Quando eu calcular a potência, vai ficar óbvio que essa potência, na real, é 500 watts. Tá? Por que é 500 watts? Né? Porque quando eu trabalho com um resistor, depois eu mostro no MATLAB, como a tensão e a corrente estão em fase, essa potência ela nunca vai ser negativa, mas ela não é constante, ela é senoidal. Só que essa onda é a potência instantânea. E eu estou interessado mais na potência média, que é o valor médio da potência instantânea. Captaram a ideia? Tá? E a potência média não é a potência de pico aqui, de maneira nenhuma. Tá? É o valor médio dessa potência. Por isso que eu não posso simplesmente fazer os produtos aqui de tensão e de corrente. E agora até eu já posso falar para vocês que o produto puro da tensão e da corrente, né, sem me preocupar com, os ângulos de fase, tá, recebe outro nome aqui em análise 2. Tá? Mas eu não quero falar isso agora. Né? Eu preciso plotar isso aqui no MATLAB? Vocês acham que eu preciso plotar isso aqui no MATLAB? Vamos ver se tem alguma pergunta. Né? Então, vocês estão conversando aí. Fiz uma pergunta, meu. Precisar, acho que não precisa. Mas se quiser, fica à vontade. Foi uma pergunta, foi uma resposta meio lisa, né? Sem nexo, mas tudo bem. Segue teu coração. Ficaríamos muito felizes em ver isso plotado no MATLAB. Muito obrigado. Agora eu gostei dessa resposta. Vocês estão participando. Cadê? Tá aqui, ó. Deixa eu dar um share screen aqui para vocês. Share screen. Share. Caramba. Aqui. Eu vou mudar o meu V. Vou manter igual o que estava antes. Vocês estão vendo isso aí, né? Vocês estão vendo o MATLAB. E o meu I, a única diferença é que eu vou manter o I em fase. Pode ver.
o ângulo da tensão nesse caso é 0, o ângulo da corrente também é 0. A potência continua sendo o produto. E eu vou fazer um plot violento aqui para vocês verem. Então, vou dar um grid on. Pera aí, eu simulei muito tempo, na real, muitos ciclos, né? Ficou ruim de ver. Tá. Só vou diminuir aqui. Olha só, pessoal. Agora eu fiz literalmente um ciclo só. Se vocês olharem com calma, tá? Eu vou ter tensão e corrente em fase. Tá? Por isso que a potência nunca vai ser negativa, olha só. Em toda excursão aqui da corrente, em nenhum momento ela vai ser negativa. Tá? Mas ela vai ir até um valor máximo quando eu tenho tensão e corrente no pico e até um valor mínimo quando eu tenho tensão e corrente nula. No pico, eu vou ter literalmente o produto tensão vezes corrente. Tá? Então, na verdade, o valor máximo da potência instantânea, no nosso exemplo, cadê aqui? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Tá aqui, né? O valor máximo da potência é que é 1000 watts. Tá? Mas o valor médio dessa potência é 500 watts. Por isso que a potência média tem que ser 500 watts nesse circuito. Tá? Então, na real, isso é uma coisa bem interessante. Se eu estou alimentando o circuito com uma corrente alternada, para ter a mesma potência que um sinal constante, eu preciso de correntes e tensões com amplitude maior. Tá? A gente vai entender isso aí na aula que vem, quando eu falar um pouquinho sobre o valor eficaz. Vamos fazer mais um exemplinho simples aqui hoje e a gente finaliza a aula. Tá? Vou dar um pause na recordação. Bom, pessoal, a gente tem 15 minutinhos, então eu vou fazer mais um exemplo bem básico, porque a gente já viu como é que é a potência no indutor puro, como é que é a potência num resistor puro, e vamos ver o que acontece quando eu tenho uma mistureba de coisas. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenha esse circuito aqui. Ó. Eu tenho uma fonte de tensão, um indutor e um resistor. Tá? Essa fonte de tensão, vamos colocar aqui 10 volts. Esse indutor eu vou colocar J3 e esse resistor 4 ohms. Tá? Questão tradicional de livro pelos valores, né? Eu sei. Tá? Eu quero saber aqui, ó, qual a potência ativa no circuito. Tá? Então, o que acontece? Como é que eu faria esse exercício, num primeiro momento? Tá? Eu encontraria a impedância equivalente e calcularia a corrente. Por quê? Eu posso representar esse circuito por a sua impedância equivalente, aqui, ó, que é 4 mais J3. E aqui eu tenho 10 volts de tensão. A gente já sabe isso, né? Se eu calcular a corrente nesse circuito, eu tenho I fasor aqui, I vai ser igual a 10 dividido por 4 mais J3. Isso é 10 dividido por 5 com fase 30 e... é 36 ou 38? Vou usar aqui o MATLAB rapidinho. Eu vou fazer aqui... 36,8. Que ótimo. 36,8 graus. Então, a corrente nesse circuito é 2 com fase menos 36,8 graus. Né? O que acontece, pessoal? Se eu for calcular nesse circuito a potência ativa,
a potência ativa que essa carga consome, eu tenho que fazer 1/2 Vm e m cosseno do ângulo da tensão pelo ângulo da corrente. Tá? Então, a potência ativa, nesse caso, vai ser 1/2 vezes amplitude da tensão, 10 volts. Amplitude da corrente, 2 amperes. Vezes o cosseno do ângulo da tensão, 0 grau, menos o ângulo da corrente, menos 36. Vai ficar mais 36,8 graus. Eu preciso calcular qual é o cosseno de 36,8 graus. Vamos fazer aqui, eu acho que é 0,5, né? Cosseno de 36,8. Não, é 0,8, né? Me confundi total. Jesus. É 0,8? É 0,8? É 0,8. Caramba. É raiz de 2 sobre 2? É? Não é 30 graus. Estou me confundindo. Viajei total aí, pessoal. Desculpa. Total. Né? Isso aqui, na verdade, então vai ser 20 dividido por 2 vezes 0,8. Então, a potência ativa que esse circuito dissipa vai ser 10 vezes 0,8, que é igual a 8 watts. E aí que vocês têm que começar a se ligar. Esses 8 watts de potência, todos eles, todos os 8 watts são dissipados nessa resistência de 4 ohms. Desculpa aí, pessoal, deu uma travada. Tá? Por quê? Porque desses dois elementos, a gente já viu, eu já provei para vocês, que a potência ativa no indutor é 0 watt. Né? Porque sempre esse ângulo aqui vai zerar. Tá? O indutor e o capacitor, pessoal, eles não dissipam energia, eles só armazenam e retornam, armazenam e retornam. Tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Esse cosseno, tá, que advém da diferença entre o ângulo de fase da tensão da corrente, acaba reduzindo a potência que parece que eu consumiria, que vem do produto entre a tensão e a corrente. Tá? É por isso que na aula que vem a gente vai definir esse produto tensão-corrente, tá, como a potência aparente, porque é o que parece que eu consumo, mas na verdade não. Se o ângulo da tensão e da corrente estão em fase, tá? Se a corrente e a tensão estão em fase, de fato, todo esse produto é convertido em potência ativa. Mas se eu começo a deslocar a tensão e a corrente, tá? Isso implica numa diminuição da potência média e, consequentemente, uma diminuição, né, um uso, eu não vou falar ainda, mas enfim, um uso meio que displicente da potência que eu poderia consumir. Tá? E é aí que entra um outro conceito fundamental em potência em circuito CA, que é o fator de potência, que a gente vai definir na aula que vem também, que é a relação entre a potência ativa do meu circuito e da potência que parece que eu consumo. Fato, ó, pessoal, tema de casa, na verdade. Calculem em cada elemento a potência média para provar isso. Né? Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que encontrar a tensão aqui no resistor. Né? E também eu tenho que encontrar tensão e corrente no indutor. Daí vocês vão ver que a tensão e a corrente aqui está 90 graus e a tensão aqui, por divisor de tensão, ela vai ser menor. Né? E daí, quando eu fizer o produto, né, eu vou ter um VM com uma amplitude menor só no resistor, entende? Tá? Eu espero que vocês aí tenham começado a entender esse conceito que eu não vou trabalhar com a potência instantânea, né? Eu vou trabalhar com potência média, potência reativa e potência aparente, tá? Aqui em análise 2, que são grandezas que têm relação com a prática. Na aula de hoje a gente viu potência ativa, que me indica o fluxo médio de energia
para aquele bipolo. Na aula que vem a gente vai ver que a potência aparente é a relação entre potência de pico, né, e de fato potência média. E a potência aparente tem relação muito mais com o produto entre tensão e corrente. Ah, mas isso a gente vai trabalhar ainda umas 2, 3 aulas, tá, pessoal? Entenderam mais ou menos, pessoal? Mais ou menos não, né? Vocês entenderam, né? Eu vou me despedir. Mais para mais do que para menos. Mais Não, para não, mais do que para menos. Então tá legal. Não, A deu nossa, para entender. Ficou a bem nossa claro. potência, a potência média tá boa. Tá boa. Média alta. Valeu, pessoal.